Curiosidades sobre as origens estranhas da Ordem do Cão? Em 1740, na Baviera, surgiu uma organização secreta chamada Ordem do Cão, que chamou a atenção de muitos por seus costumes incomuns. Fundada por católicos, esse grupo peculiar tinha requisitos bem diferentes para a adesão. Os novatos usavam coleiras de cachorro e precisavam arranhar a porta, imitando o comportamento de um cão para serem admitidos. As atividades da sociedade eram envoltas em mistério, gerando interesse e especulações entre os observadores. Embora o objetivo principal fosse fortalecer a amizade entre os membros, a Ordem do Cão também abordava de forma brincalhona e satírica as normas sociais. Relatos indicam que essa estranha sociedade manteve suas tradições lúdicas até 1902, deixando apenas fragmentos de sua história que nos fazem refletir sobre a vida cotidiana daquela época. É surpreendente como uma simples coleira de cachorro poderia simbolizar a adesão a uma irmandade secreta. A mistura de rituais travessos e amizade sincera fez da ordem uma parte única da cultura bávara, cujos ecos ainda ressoam na história. Quais outros segredos podem estar escondidos em nosso passado? Você pode acreditar que a voz de Goku pertence a uma lenda? Masako Nozawa tem dado vida a Goku e seus filhos, Gohan e Goten, desde 1986, na amada franquia Dragon Ball. Agora, com 88 anos, ela emprestou sua poderosa voz a muitos animes, filmes e videogames, tornando-se uma favorita entre os fãs ao redor do mundo. Suas habilidades vocais únicas ajudaram a moldar os personagens que conhecemos e amamos hoje. A dedicação de Nozawa é incomparável. Ela colocou sua alma nesses papéis por décadas, trazendo suas aventuras à vida com uma gama dinâmica que transmite as emoções e batalhas de cada personagem. Sua capacidade de alternar entre a energia brincalhona de Goku e a seriedade de Gohan demonstra seu enorme talento e versatilidade. Você consegue imaginar Dragon Ball sem sua voz icônica? O legado de Nozawa é uma prova do impacto que os dubladores podem ter em nossas histórias favoritas. Curioso sobre as casas sagradas. Uma Lulik de Timor-Leste. Este tesouro local, que significa casa sagrada na língua Tetum, se destaca não apenas pela sua beleza impressionante, mas também pelo seu profundo significado cultural. As estruturas. Uma Lulik são mais do que simples edifícios. Elas são símbolos vitais do patrimônio e das crenças tradicionais do povo timorense. Com seus telhados altos e pontudos feitos de madeira e folhas de palmeira, cada casa é construída inteiramente à mão, mostrando a incrível habilidade e dedicação dos artesãos. O processo de construção frequentemente envolve membros da família e da comunidade se unindo, reforçando laços e preservando práticas antigas. Dentro dessas casas, rituais e cerimônias acontecem, tornando-as centrais para a vida comunitária. A Uma Lulik é frequentemente adornada com entalhes intricados e outras decorações que refletem o folclore e a história local, oferecendo um vislumbre da rica tapeçaria da cultura timorense. Em um mundo que cada vez mais se inclina para a modernidade, a Uma Lulik nos lembra da importância da tradição e da comunidade, sem mencionar o deslumbrante artesanato que vai em cada uma. Você já pensou sobre os diferentes tipos de inteligência? Os psicólogos costumam dividir a inteligência em duas categorias principais, fluida e cristalizada. A inteligência fluida é a nossa capacidade de resolver problemas e nos adaptar rapidamente a novas situações, como resolver quebra-cabeças ou lidar com dificuldades inesperadas. Esse tipo de inteligência é muito importante no nosso mundo acelerado, onde frequentemente enfrentamos mudanças e precisamos tomar decisões rápidas. Por outro lado, a inteligência cristalizada está relacionada ao conhecimento que acumulamos ao longo dos anos. Ela inclui tudo o que aprendemos com nossas experiências, educação e treinamentos. Por exemplo, saber a capital de um país ou entender as leis da física é parte da inteligência cristalizada. A inteligência fluida geralmente atinge seu pico na juventude e pode diminuir com a idade, enquanto a inteligência cristalizada tende a crescer à medida que acumulamos conhecimento e experiência. Ambos os tipos são importantes para o sucesso em várias áreas da vida, seja passando em um exame, resolvendo um problema matemático complexo ou tomando decisões informadas no dia a dia. Qual tipo, na sua opinião, tem mais importância na sua vida? Acredite ou não, mas em Madagascar, mulheres grávidas não podem usar chapéus.
Essa regra surpreendente está ligada a crenças culturais sobre gravidez e proteção. Muitos locais acreditam que usar chapéu durante a gestação pode trazer má sorte ou prejudicar o bebê. Em vez disso, recomenda-se que as mulheres usem roupas tradicionais que simbolizam pureza e saúde. Essa tradição tem raízes profundas na cultura de Madagascar, onde símbolos e práticas espirituais são importantes no dia a dia. A proibição de chapéus é apenas um exemplo de como os costumes podem variar pelo mundo. Embora alguns possam achar essa restrição estranha, ela destaca a incrível diversidade de crenças sobre gravidez e maternidade. O que você acha dessa tradição única? Isso realmente nos faz pensar sobre quantos outros costumes fascinantes existem em diferentes culturas. Vamos revelar a verdade sobre o incrível mecanismo de Johan Link. Este mecanismo inovador utiliza fluxo e pressão para criar equilíbrio, uma característica essencial tanto na robótica quanto na indústria aeroespacial. Imagine uma esfera flutuante, perfeitamente suspensa no ar. É essa estabilidade que o mecanismo de Johan Link proporciona. Isso é fascinante, pois em áreas como a robótica, até mesmo uma pequena mudança pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. O mecanismo garante que os componentes permaneçam estáveis durante movimentos complexos, o que contribui para a precisão das mãos robóticas ou drones. Da mesma forma, na indústria aeroespacial, onde os engenheiros precisam considerar cada milímetro, a invenção de Link desempenha um papel vital. A mecânica de fluxo e pressão permite que os engenheiros desenvolvam sistemas que funcionam suavemente, independentemente da complexidade do ambiente. Ao controlar cuidadosamente essas forças, os fabricantes podem criar tecnologias avançadas que expandem limites e aumentam a eficiência. Esse equilíbrio é um exemplo notável de como ciência e engenharia se cruzam, mostrando o quão importante é a precisão em nosso mundo moderno. Por que a história lembra da execução de Jacques Hébert? Esse momento sombrio durante a Revolução Francesa ficou marcado pela brutalidade e pelo espetáculo. No dia fatídico, Jacques Hébert, vítima do fervor revolucionário, encontrou-se com a guilhotina. No entanto, os algozes divertiram-se cruelmente com a multidão, fazendo a lâmina da guilhotina parar a poucos centímetros de seu pescoço. Não uma, mas 3 vezes. Esse ato horrível transformou sua execução em um show macabro para os presentes, destacando o lado sombrio da Revolução, onde a justiça frequentemente se misturava à crueldade. A execução pública de Hébert se tornou um lembrete vívido de como o poder pode corromper, mesmo em uma época que deveria trazer liberdade. Os gritos da multidão se misturavam com suspiros enquanto testemunhavam essa cena horrenda, mostrando que até mesmo na luta pela liberdade pode surgir o horror. O que isso diz sobre nossa história de justiça e punição? Difícil de acreditar, mas alunos enfrentaram regras estranhas no banheiro. Em 2012, um estudante do ensino médio na Califórnia passou por uma situação chocante que ninguém poderia imaginar. O professor interpretou mal as regras da escola e achou que os alunos não podiam sair para o banheiro. Como resultado, o aluno foi instruído a urinar em um balde no depósito, em vez de usar o banheiro como todos os outros. Esse incidente humilhante gerou indignação e levantou questões sobre os direitos dos estudantes. Avançando para 2017, o tribunal finalmente decidiu a favor do aluno, determinando que o distrito escolar violou seus direitos. O juiz ordenou que o distrito pagasse impressionantes $1,25 milhão como compensação. Este caso destaca a importância de uma comunicação clara nas escolas e a necessidade de respeito dos professores por todos os alunos. E se eu te contar sobre o céu neon da Indonésia? Recentemente, na Indonésia, ocorreu um fenômeno climático estranho, onde o céu do pôr do sol ficou com uma cor roxa brilhante. Isso assustou muitas pessoas. Algumas até pensaram que era um aviso apocalíptico. Mas os cientistas rapidamente explicaram que esse fenômeno impressionante surgiu de uma combinação de fatores. A poluição do ar teve um papel importante, adicionando partículas à atmosfera que dispersam a luz. Além disso, o pólen das mangueiras também contribuiu para esse espetáculo incomum. Quando a luz do sol atinge esses elementos sob o ângulo certo, cria cores deslumbrantes, como o roxo neon que vimos naquele dia. A dispersão atmosférica, que é a curvatura da luz no ar, também ajudou a criar tons vibrantes. Esse evento incrível nos lembra das interações complexas em nosso ambiente e de como a atividade humana pode influenciar a beleza natural. Não é surpreendente como algo tão belo pode surgir de uma mistura de poluição e natureza?
E se eu disser que a pele é nosso maior órgão? A pele cobre cerca de 2 metros quadrados em um adulto médio e não é apenas uma camada de proteção. Ela desempenha várias funções essenciais que nos ajudam a manter a saúde e a segurança. Primeiro, serve como uma barreira contra micróbios, poluentes e substâncias perigosas, prevenindo infecções. A pele também tem um papel fundamental na regulação da temperatura do corpo. Quando estamos quentes, ela produz suor para nos refrescar, e quando está frio, os vasos sanguíneos se contraem para reter o calor. A pele é composta por 3 camadas principais: a epiderme, que protege, a derme, onde estão os folículos capilares, glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos, e a hipoderme, que conecta a pele aos tecidos abaixo. Além disso, ela nos permite sentir toques, percebendo tudo, desde uma leve brisa até abraços calorosos. Nossa pele não é incrível? Você já pensou no maior animal voador? Esse título pertence ao Quetzalcoatlus, uma criatura incrível da era dos dinossauros. Imagine um animal gigante, tão alto quanto uma girafa pairando no céu. Esse fascinante ser existiu há cerca de 70 milhões de anos na atual América do Norte. Com uma envergadura de até 11 metros, o Quetzalcoatlus é um impressionante exemplo da criatividade da natureza. Diferente das aves, ele provavelmente usava seu longo bico afilado para pescar e capturar pequenos animais da água. Paleontólogos acreditam que ele deslizava nas correntes de ar, tornando-se um incrível piloto. A descoberta de répteis voadores tão grandes mostra o quão diversa e estranha era a vida no final do período Cretáceo. Cada nova descoberta de fósseis nos ensina mais sobre essas criaturas extraordinárias, lembrando-nos de que o passado foi repleto de maravilhas que só podemos sonhar. Quais outras surpresas o arquivo fóssil pode esconder? Acredite ou não, existe o charuto mais longo do mundo. Essa incrível criação atinge impressionantes 90 metros, quase o tamanho de um campo de futebol. O charuto, chamado tabano, que em espanhol significa mosca de cavalo, foi enrolado pelo talentoso José Castalacaro em 2016. O tamanho impressionante do tabano não é apenas uma questão de comprimento. Ele representa uma combinação única de habilidade e tradição. Para criar um charuto tão longo, Castalacaro usou uma enorme quantidade de folhas de tabaco, enrolando cuidadosamente cada segmento. Esse processo levou horas e exigiu não apenas habilidade, mas também um profundo entendimento dos materiais utilizados. O tabano chamou a atenção do livro dos recordes Guinness por suas dimensões impressionantes, mostrando um mundo de charutos que fascina tanto os entusiastas quanto os apreciadores casuais. Imagine acender um charuto do tamanho de um ônibus escolar. Essa incrível façanha levanta questões sobre o futuro da produção de charutos e como os mestres podem expandir os limites das tradições. Será que existe um charuto ainda mais longo esperando sua vez? Você pode ficar chocado ao saber que as rodovias do Zeekaiastaiwa pararam de crescer. A última nova rodovia construída nos Estados Unidos foi um trecho de 20 quilômetros da Interstate 70, concluído em outubro de 1992, no cênico Glenwood Canyon, no Colorado. Esta rodovia não é apenas uma conquista de engenharia, mas também uma rota deslumbrante que mostra a beleza da natureza, serpenteando por penhascos majestosos e correndo ao lado das águas cristalinas do Rio Colorado. Desde essa conclusão marcante, não foram construídas novas rodovias importantes, o que gerou discussões sobre questões como segurança nas estradas, congestionamento de tráfego e o impacto ambiental da infraestrutura existente. Em vez de expandir o sistema rodoviário, o foco mudou para a manutenção e modernização das estradas atuais, para atender a demanda de tráfego moderno. À medida que nossas cidades continuam a crescer e a tecnologia avança, muitas pessoas se perguntam sobre o futuro da construção de rodovias. Será que veremos novas rotas surgindo pelo país novamente? Com a paisagem americana conhecida por suas extensas redes de estradas, as decisões tomadas sobre o desenvolvimento de rodovias podem influenciar muito como viajamos, comercializamos e nos conectamos nos próximos anos. Fatos incríveis sobre florestas tropicais que você precisa saber. As florestas tropicais são um dos ecossistemas mais vibrantes do nosso planeta, cobrindo menos de 6% da superfície da Terra, mas abrigando mais de 50% de todas as espécies. Imagine uma caminhada por densas selvas, cheias de árvores altas, aves coloridas e insetos zumbindo. A cada passo, uma nova descoberta maravilhosa.
Esses cantos verdes da natureza são verdadeiros tesouros, repletos de milhões de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Desde os maiores mamíferos até os menores insetos, cada criatura desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esses lugares mágicos, colocando em risco muitas espécies. A preservação das florestas tropicais é crucial não apenas para a incrível vida selvagem, mas também para nós, pois elas produzem oxigênio, regulam o clima e até fornecem recursos para a medicina. Ao proteger essas florestas, estamos salvaguardando uma parte vital da saúde do nosso planeta. O que você fará para ajudar a salvar nossas florestas tropicais? Você pode acreditar nos Carnavais dos Príncipes em Breda? Este vibrante festival, que acontece anualmente na encantadora cidade de Breda, na Holanda, é uma magnífica celebração de fantasias, música e alegria. O evento atrai milhares de visitantes que vêm para ver os coloridos desfiles com carros alegóricos, decorados com enfeites elaborados e artistas em trajes brilhantes. Os carnavais têm raízes históricas profundas, surgindo como uma forma de unir as comunidades antes do rigoroso período da Quaresma. A atmosfera é elétrica, com festas de rua animadas, onde moradores e turistas dançam e desfrutam de delícias festivas. Durante o evento, você pode ouvir os ritmos energéticos de bandas locais, além dos sons brincalhões da música tradicional de carnaval ecoando pelas ruas. A cada ano, o príncipe e a princesa reais participam das celebrações, o que aumenta ainda mais a empolgação e a criatividade entre os participantes. Quando a cidade se transforma em um caleidoscópio de cores e sons, os Carnavais dos Príncipes mostram uma combinação única de tradições e diversão moderna. Portanto, se você está em busca de experiências inesquecíveis, por que não planejar uma viagem a Breda durante este mágico festival? Elétrons podem sobreviver ao universo. Cientistas estimam que a vida útil de um elétron pode ser impressionantes 6,6×1028 anos. Para comparação, o universo tem apenas cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que, enquanto estrelas nascem e morrem e galáxias colidem, os elétrons podem existir por bilhões de anos, muito mais do que qualquer corpo celeste que conhecemos. Os pesquisadores se perguntam como essa incrível durabilidade afeta a nossa compreensão da matéria e das forças fundamentais da física. Se os elétrons podem existir por tanto tempo, o que isso diz sobre a estabilidade dos átomos que compõem tudo ao nosso redor? Essa surpreendente estimativa levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo, do espaço e dos fundamentos do universo. Então, ao admirar as estrelas, lembre-se de que os pequenos elétrons que estão por aqui vão ficar por muito tempo. Difícil de acreditar, mas nossos corpos são 65% água. A água desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa vida e saúde. Ela ajuda a regular a temperatura, transportar nutrientes e eliminar resíduos. As proteínas representam cerca de 20% do nosso corpo, formando os blocos de construção para músculos, pele e cabelo. A gordura compõe aproximadamente 12%, servindo como reserva de energia e protegendo nossos órgãos. Curiosamente, apenas 1% do nosso corpo contém RNA e DNA, moléculas responsáveis por transportar nossa informação genética. Por fim, os 2% restantes são compostos por diversas substâncias orgânicas e inorgânicas que contribuem para a complexa química que sustenta nossa vida. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de quão importante ela é para a vida. Você pode se surpreender. As galáxias estão se movendo uma em direção à outra. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda colidirão em um evento astronômico que parece saído de um filme de ficção científica. Imagine isso, duas enormes galáxias, cada uma cheia de bilhões de estrelas, correndo uma em direção à outra. À medida que se aproximam, suas forças gravitacionais as puxarão juntas, formando uma nova e maior galáxia. Cientistas preveem que essa colisão mudará a estrutura dessas galáxias e provocará a formação de novas estrelas quando nuvens de gás se chocarem. Embora isso possa parecer catastrófico, não se preocupe. Esse evento acontecerá muito tempo depois que nosso Sol terminar sua vida. Portanto, embora nosso planeta possa não durar tanto, o universo continuará a se desenvolver de maneiras surpreendentes. Não é emocionante pensar em como nosso cosmos está sempre mudando? Incrível, mas é verdade.
Sungai é um tesouro da aldeia. Localizada em Hong Kong, Sungai, também conhecida como Aldeia Panjang, oferece uma visão única da rica cultura asiática. Esta encantadora aldeia combina arquitetura tradicional e vida local vibrante, tornando-se um lugar especial tanto para moradores quanto para turistas. Os visitantes podem passear por ruas pitorescas, onde mercados coloridos e rostos amigáveis os recebem calorosamente. Com um legado profundamente enraizado, Sungai não é apenas um lugar, é uma história viva de costumes e do espírito comunitário. Ao observar a vida cotidiana das pessoas, você pode ver como tradições antigas são preservadas, como artesanato local e deliciosa comida de rua. Portanto, se você algum dia estiver em Hong Kong, não perca a chance de apreciar a beleza e o encanto de Sungai. Quais tesouros escondidos você descobrirá lá? Acredite ou não, a Casa Branca precisa de 570 galões de tinta. Este edifício icônico, onde viveram todos os presidentes dos EWATA, desde John Adams, é famoso não apenas por sua história, mas também pelo cuidado que exige. A cada poucos anos, a Casa Branca é pintada, e você pode imaginar quanta tinta é necessária para cobrir uma estrutura tão grande. Uma equipe de pintores experientes usa uma tinta especial que resiste às intempéries e ao tempo. Esse cuidado meticuloso ajuda a manter a Casa Branca como um símbolo da democracia americana e da resistência. Suas dimensões e a arquitetura neoclássica a tornam um candidato ideal para atualizações regulares. Mas você sabia que apenas certas cores são permitidas? A tinta deve preservar a aparência histórica e garantir durabilidade. Então, da próxima vez que você admirar a grandiosidade da Casa Branca, lembre-se do trabalho árduo e dos 570 galões de tinta que a ajudam a parecer impecável. Não é incrível quanto esforço é necessário para a casa do presidente? Prepare-se para se surpreender com as possibilidades do xadrez. Você sabia que existem mais posições únicas no xadrez do que átomos no universo observável? Esse fato impressionante destaca a incrível complexidade e profundidade do xadrez. Cada jogador tem 16 peças, e seus movimentos e interações criam uma quantidade astronômica de cenários potenciais. Estima-se que existam cerca de 10,20 posições possíveis no xadrez, um número tão enorme que supera os estimados 10,80 átomos no universo. Embora o xadrez pareça simples à primeira vista, a profundidade estratégica é grande o suficiente para desafiar até as mentes mais brilhantes. O xadrez tem fascinado as pessoas por séculos e continua popular em todo o mundo, graças à combinação de criatividade e lógica. À medida que os jogadores desenvolvem suas habilidades, eles exploram esse vasto oceano de possibilidades, tornando cada partida uma experiência única. Então, da próxima vez que você se sentar para jogar, lembre-se de que está participando de um jogo mais complexo do que você poderia imaginar. Os ouriços do mar impressionam com seu design único de dentes. Você sabia que essas criaturas espinhosas têm 5 dentes dispostos em um círculo dentro de seus corpos? É verdade. Esses dentes incomuns, feitos de um material resistente chamado lanterna de Aristóteles, ajudam os ouriços a raspar algas e outras comidas das superfícies rochosas no fundo do oceano. O que realmente fascina é que esses dentes crescem continuamente ao longo da vida do ouriço. Assim como nossos dentes podem se desgastar e precisar de substituição, o arranjo circular não só facilita a alimentação, mas também proporciona ao ouriço uma forte aderência enquanto saboreia suas iguarias favoritas. Os ouriços do mar desempenham um papel importante em seus ecossistemas marinhos, controlando o crescimento de algas e contribuindo para a saúde dos recifes de corais. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas estranhas, lembre-se de que elas têm uma ferramenta única para se alimentar, que as ajuda a prosperar no mundo subaquático. E se eu te disser que a Tesla construiu uma fábrica em uma tenda? Em 2018, a Tesla enfrentou um grande desafio. Precisava cumprir metas de produção ambiciosas para o Model 3, apesar de dificuldades como condições climáticas e exigências de segurança. Em vez de desistir, a Tesla tomou uma atitude ousada, construindo uma fábrica temporária em uma tenda em sua planta em Fremont, Califórnia. Essa solução inovadora permitiu à empresa aumentar rapidamente a produção, mostrando sua determinação em superar obstáculos.
A fábrica em tenda se tornou um símbolo do compromisso da Tesla com a eficiência e flexibilidade, mantendo a linha de montagem funcionando mesmo quando métodos tradicionais falhavam. Apesar das preocupações sobre a durabilidade e segurança, a tenda acomodou com sucesso equipamentos e trabalhadores, permitindo que a Tesla entregasse milhares de Model 3 a tempo. Essa abordagem criativa fez muitos se perguntarem: será que uma estratégia tão inusitada pode mudar a forma como as empresas enfrentam desafios de produção? Acredite ou não, mas a batata já foi um tabu na França. No século XVIII, muitos acreditavam que esses tubérculos não eram comestíveis e serviam apenas para o gado. Mas tudo mudou graças ao persistente farmacêutico Antoine-Augustin Parmentier. Ele viu o potencial da batata para alimentar as pessoas em tempos de escassez. Para mudar a opinião negativa, Parmentier cultivou batatas em um campo protegido, o que chamou a atenção. Os moradores intrigados começaram a experimentar secretamente esse vegetal antes desprezado. No final, Parmentier foi além e organizou degustações de batata, conseguindo até convencer o rei Luís XVI a apoiar esse alimento. Seus esforços mudaram a opinião pública, e a batata se tornou um alimento básico na França e além. Não é incrível como a dedicação de uma pessoa pode mudar a história? Adivinhe o que realmente inspira o Dia das Pessoas Estranhas? No dia 10 de janeiro, celebramos as características únicas que tornam cada um de nós especial. Esta festa divertida e leve nos convida a aceitar nossas peculiaridades, sejam hobbies inusitados ou roupas extravagantes. É um lembrete de que ser diferente é motivo de orgulho, não de vergonha. Você pode encontrar alguém que coleciona patinhos de borracha ou uma pessoa que canta no chuveiro como se estivesse em um show. O Dia das Pessoas Estranhas nos convida a valorizar o que nos distingue uns dos outros e a nos inspirar a criar. Já teve uma ideia estranha que fez as pessoas rirem ou pensarem? Ao homenagear aqueles que abraçam sua individualidade, criamos um sentimento de comunidade e aceitação. Então, se você orgulhosamente usa meias de cores diferentes ou tem um talento peculiar, celebre sua singularidade e inspire outros a se juntarem a você. Que tal compartilhar a alegria de ser estranho hoje? A primeira dinastia do Egito realmente mudou tudo. Esse período incrível, iniciado pela união do Alto e Baixo Egito, pelo famoso rei Narmer, também conhecido como Menes, foi um marco na história. Por volta de 300 a.C., essa união abriu caminho para a criação de uma poderosa civilização que durou milhares de anos. Durante esse tempo, ocorreram eventos importantes, incluindo impressionantes conquistas arquitetônicas, como a construção das pirâmides, que mostraram as incríveis habilidades de engenharia dos antigos egípcios. A primeira dinastia também trouxe avanços na escrita, introduzindo os hieróglifos, que permitiram registrar informações e contar histórias. A matemática e a medicina se desenvolveram muito, e suas práticas ainda influenciam o mundo moderno. Esse rico legado cultural e tecnológico continua a impressionar até hoje. Você consegue imaginar o impacto que essas inovações tiveram em nossas vidas? O ciclo de vida da Mayfly, também conhecida como efêmera, é um dos mais curtos entre os insetos. Algumas espécies vivem apenas algumas horas na fase adulta, o que contrasta fortemente com outros insetos que podem viver por semanas ou até meses. Essa rapidez na vida é parte de uma estratégia inteligente de sobrevivência. Após emergirem da água, onde passam a maior parte da vida como ninfas, as Mayflies voam para o ar, em um breve e intenso período de acasalamento. Nesse momento, elas se concentram na reprodução, garantindo a continuidade da espécie, apesar da vida curta. Curiosamente, após o acasalamento, muitas delas morrem em poucas horas. Isso pode parecer triste, mas é uma forma da natureza maximizar as chances de sobrevivência por meio da reprodução rápida. A vida rápida e intensa da Mayfly é um lembrete único de quão diversa é a vida na Terra e como diferentes estratégias podem garantir a sobrevivência das espécies. Não é incrível que uma criatura tão pequena possa ter um papel tão significativo em seu ecossistema? Você sabia que os ossos estão sempre mudando? Os ossos não são apenas estruturas estáticas, eles passam por um processo chamado remodelação. Esse processo fascinante significa que o tecido ósseo antigo é destruído e substituído por novo, ajudando a manter a força e a saúde dos ossos. Em vez de serem rígidos, os ossos se adaptam a diferentes cargas físicas que exercemos sobre eles, como ao levantar pesos ou caminhar. Quando praticamos esportes ou até mesmo sofremos lesões, nossos ossos reagem a esses desafios,
se reestruturando para melhor atender às necessidades do nosso corpo. Esse ciclo dinâmico é importante não só para atletas, mas para todos, garantindo a durabilidade do nosso esqueleto. Além disso, fatores como idade, alimentação e hormônios podem influenciar a velocidade e a eficácia da remodelação óssea. Portanto, da próxima vez que você pensar em seus ossos, lembre-se de que eles são estruturas vivas e em constante atividade para manter sua força e saúde. Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Você consegue imaginar dançar com 3 títulos mundiais? Liam Costello conseguiu isso no mundo da dança irlandesa, um estilo vibrante e energético que encanta espectadores ao redor do mundo. Ganhar 3 títulos prestigiados não é uma tarefa fácil, especialmente em uma disciplina que exige incrível habilidade e precisão. O que diferencia Liam é sua técnica excepcional de pernas, que demonstra não apenas velocidade, mas também um impressionante nível de controle. Um tronco firme é essencial, permitindo que suas pernas executem padrões complexos, mantendo o equilíbrio e a graça. Cada apresentação é uma emocionante expressão de arte, onde Liam traz à vida tradições através de sua dança. Seu sucesso inspira muitos jovens dançarinos a seguir seus sonhos, provando que dedicação e trabalho árduo realmente podem levar a conquistas extraordinárias. Você já tentou dançar assim? Você sabia que o xadrez é um fenômeno global? Este jogo clássico não é apenas um passatempo, é um esporte jogado na maioria dos países do mundo. O xadrez conquistou os corações e mentes de milhões de pessoas, unindo diferentes culturas e idiomas. De cidades movimentadas a vilarejos tranquilos, as pessoas se reúnem em torno dos tabuleiros, se comunicando através de jogadas estratégicas e competições intensas. A história do jogo tem cerca de 1500 anos, começou na Índia e se espalhou pela Pérsia, mundo árabe e finalmente pela Europa. Hoje, o xadrez é jogado em mais de 200 países, com federações nacionais apoiando jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. Torneios internacionais mostram o talento dos melhores jogadores, como Magnus Carlsen e Garry Kasparov, que inspiram novatos a começar a jogar. Com o crescimento das plataformas online, qualquer pessoa com acesso à internet pode encontrar adversários e aprimorar suas habilidades. Seja você um profissional experiente ou um iniciante, o xadrez oferece uma combinação incrível de desafio, emoção e companheirismo. O que você descobrirá em sua jornada no xadrez? Porque nosso cérebro nos ajuda a se encontrar o caminho de casa. As pessoas têm uma habilidade incrível de retornar a lugares familiares, como nossa casa, usando a memória e pontos de referência. Esse talento surge da colaboração de diferentes áreas do cérebro, incluindo o hipocampo, que é essencial para a formação da memória. Ao viajar, lembramos de marcos, sons e até cheiros que servem como guias no nosso caminho. Essas dicas, seja uma árvore especial, uma loja colorida ou uma rua movimentada, criam um mapa mental. Quando precisamos voltar, nosso cérebro acessa essas lembranças e nos ajuda a conectar os pontos de volta ao lugar de onde começamos. Essa incrível habilidade de navegação não só garantiu nossa segurança ao longo da história, mas também moldou nosso senso de lugar e pertencimento. Então, da próxima vez que você voltar com confiança pelos seus passos, lembre-se do trabalho em equipe impressionante que acontece em seu cérebro. Acredite ou não, os patos são voadores rápidos. Essas aves comuns podem atingir uma velocidade impressionante de até 88 km por hora durante a migração. Isso é mais rápido do que alguns carros nas ruas da cidade. Embora pareçam desajeitados no chão, no ar, os patos mostram uma agilidade incrível, fazendo curvas rápidas e mergulhos repentinos com facilidade.
Suas asas fortes e corpo aerodinâmico os ajudam a percorrer grandes distâncias durante a migração, viajando milhares de quilômetros todos os anos entre os locais de reprodução e hibernação. Curiosamente, voando em formação de V, eles economizam energia e se orientam melhor, permitindo que viajem juntos. Esse trabalho em equipe é vital para a sobrevivência na natureza. Então, da próxima vez que você ver um pato perto do lago, lembre-se de que por trás de sua aparência aparentemente desajeitada, há uma velocidade e habilidade poderosas, prontas para subir aos céus. O que é surpreendente sobre os usuários da internet. Quase 5 bilhões de pessoas em todo o mundo usam a internet, um número impressionante que mostra o grande alcance da rede. Imagine, mais da metade da população do planeta acessa a internet diariamente para várias finalidades, desde redes sociais e compras online, até educação e entretenimento. Esse ambiente digital facilita conexões entre culturas e continentes, permitindo que amigos e famílias se mantenham em contato, mesmo à distância. Além disso, oferece às pessoas a chance de acessar enormes quantidades de informações instantaneamente, promovendo aprendizado e desenvolvimento. Com o avanço da tecnologia, o número de usuários da internet provavelmente continuará a crescer, impactando setores e moldando o futuro. Você já pensou em como seria sua vida sem a internet? Ela desempenha um papel vital em nosso dia a dia, conectando-nos de maneiras que nunca imaginamos ser possíveis. Hangten é um termo popular entre os surfistas que se refere à emocionante arte de equilibrar-se com os 10 dedos dos pés pendurados na borda de uma prancha longa enquanto surfam uma onda. Esse termo surgiu na década de 1960 e se tornou uma parte importante da cultura do surf, simbolizando o espírito de aventura. O Hangten é mais frequentemente realizado em pranchas longas e pesadas, que oferecem mais estabilidade e facilitam a execução desse truque impressionante. Os surfistas adoram essa manobra porque demonstra sua habilidade e confiança, criando uma imagem marcante enquanto deslizam sobre a água. Esse truque não é apenas sobre estilo, ele também conecta os surfistas à natureza, permitindo que sintam a pulsação do oceano sob seus pés. Muitos riders buscam o Hangten perfeito, entendendo que isso simboliza o domínio sobre sua prancha e um profundo amor pelas ondas que surfam. Então, da próxima vez que você ver um surfista em ação, preste atenção a esse movimento icônico. Durante as gravações de Rocky IV, houve uma reviravolta inesperada quando Dolph Lundgren acidentalmente deu um golpe sério em Sylvester Stallone. Esse momento aconteceu durante a filmagem de uma cena de luta e o golpe foi real. Stallone passou 9 dias no hospital por causa desse golpe. A lesão foi tão grave que ele teve uma inflamação no coração, o que gerou momentos assustadores. Mais tarde, Stallone brincou que Lundgren poderia tê-lo matado facilmente. Embora tenha sido um período difícil para Stallone, o incidente também destacou o quão intensas e fisicamente desafiadoras podem ser as filmagens de filmes de ação. No final, os dois atores permaneceram amigos. E o filme se tornou uma parte importante da carreira de Stallone, mostrando as dificuldades de criar momentos icônicos na tela. Você consegue imaginar como o filme seria diferente sem essa reviravolta dramática? Como é andar na corda bamba no céu? Friette Kenna e Lucas Irmler estabeleceram um emocionante recorde mundial ao atravessar uma corda esticada entre 2 balões de ar quente a 2.500 metros de altura. Essa incrível façanha aconteceu na Alemanha, onde o perigo não estava apenas na altura, mas também no vento imprevisível. Imagine como é difícil manter o equilíbrio na corda enquanto os balões balançam suavemente. Aventureiros como Kenna e Irmler treinam por meses para desenvolver a força e a concentração necessárias para um desafio tão ousado. Seus corações devem ter disparado enquanto caminhavam cautelosamente na corda, com apenas o céu infinito abaixo deles. Este evento é uma prova da coragem e determinação humanas, expandindo os limites do que é possível. Muitos aventureiros sonham em realizar acrobacias aéreas, mas poucos realmente conseguem. A incrível conquista de Kenna e Irmler ilumina o espírito aventureiro que inspira as pessoas a superar medos e estabelecer recordes. O que você acha que os motivou a dar esse ousado passo no ar? Prepare-se para se surpreender com a precisão das fezes de pinguim. Pesquisadores descobriram que essas aves adoráveis podem lançar suas fezes a uma distância de até 1,20 m com uma precisão impressionante. Essa habilidade única levou a comparações divertidas entre os pinguins e atiradores de elite.
Mas por que eles fazem isso? Na verdade, é uma forma de proteger seu território e manter a limpeza em suas colônias lotadas. Quando um pinguim precisa enviar uma mensagem clara para um rival ou simplesmente evitar bagunça, ele usa essa habilidade de lançar fezes. Com músculos especializados e um alvo certeiro, eles conseguem atingir seus alvos com incrível precisão. Isso não é apenas um fato curioso, é uma fascinante compreensão do seu comportamento. Da próxima vez que você ver um pinguim andando desajeitadamente, talvez você pense 2 vezes sobre onde está. Não é incrível como a natureza dotou essas criaturas com talentos tão peculiares? Os smartphones popularizados pelo iPhone em 2007 transformaram completamente nossa comunicação e acesso à informação. Imagine um dispositivo que permite fazer chamadas, enviar mensagens e navegar na internet em um só lugar. Essa inovação uniu telefonia, computação e conexão online, facilitando-se a comunicação com amigos e familiares como nunca antes, além de permitir que encontremos informações rapidamente. Com aplicativos para tudo, de redes sociais a compras online, os smartphones não apenas guiam nosso dia a dia, mas também mudam nossas interações sociais. Agora podemos compartilhar momentos em tempo real, aproveitar entretenimento em streaming enquanto estamos em movimento e até realizar reuniões de trabalho sem sair de casa. No entanto, apesar de todas as vantagens, os smartphones levantam questões sobre privacidade e interações pessoais. Será que nos tornamos dependentes demais desses dispositivos incríveis? Você pode acreditar que a Gillette começou com apenas 168 lâminas. Em 1903, a marca Gillette lançou sua primeira lâmina de barbear segura, mudando a forma como as pessoas se barbeavam. Naquela época, as lâminas seguras eram uma ideia totalmente nova, e muitos homens estavam acostumados com as lâminas tradicionais, que exigiam habilidade e uma mão firme. O design inovador da Gillette tornou o barbear mais seguro e fácil, mas no primeiro ano, a empresa vendeu apenas 168 lâminas. Esse começo lento não desanimou o fundador King C. Gillette. Ele acreditava em seu produto e o promovia cuidadosamente, explicando as vantagens das lâminas seguras em comparação com as tradicionais. Com truques como amostras grátis e publicidade atraente, a Gillette ganhou popularidade. Focando na conveniência e acessibilidade, eles mudaram o mercado de barbear e acabaram se tornando uma marca famosa. Hoje, a Gillette vende milhões de lâminas todos os anos, mostrando como uma ótima ideia, mesmo com um começo difícil, pode levar a um sucesso incrível. Pense só, se aquelas primeiras 168 lâminas estabeleceram a base para os cuidados pessoais modernos, que inovações poderemos ver no futuro? A verdade é que as línguas Bantu formam a cultura. A família linguística Bantu é uma das mais importantes na África, com mais de 500 idiomas, incluindo os mais falados, como Zulu e Xhosa. Essas línguas desempenham um papel fundamental na expressão do rico patrimônio cultural de diversas comunidades. Através de músicas, histórias e rituais tradicionais, as línguas Bantu conectam as pessoas à sua história e identidade, criando um tecido de experiências compartilhadas. Por exemplo, na cultura Zulu, contar histórias é essencial para transmitir sabedoria e valores morais de geração em geração, mostrando como a língua está profundamente ligada aos valores pessoais e comunitários. Além disso, a música nessas línguas, muitas vezes, reflete questões sociais, celebrando vitórias ou lamentando perdas, evidenciando o papel poderoso da língua na expressão humana. Não é incrível como algo tão simples como a língua pode criar um panorama cultural tão vibrante? Você sabia que Michael Jackson participou da criação da trilha sonora de Sonic 3? É verdade. No início dos anos 90, o rei do pop foi convidado para trabalhar na música do famoso jogo Sega Sonic the Hedgehog 3. Seu interesse por essa série de jogos resultou em uma colaboração única, onde ele compôs várias faixas inesquecíveis para o jogo. No entanto, em uma reviravolta inesperada, a Sega decidiu não mencionar seu nome. Eles queriam manter sua participação em segredo, o que gerou polêmica e curiosidade entre gamers e amantes da música. Embora o estilo de Jackson tenha trazido energia ao jogo, seu nome não apareceu nos créditos. Com o tempo, esse mistério gerou discussões sobre a influência de sua música tanto nos jogos quanto na cultura pop. Muitos ainda debatem se suas faixas realmente capturam o espírito das aventuras de Sonic. Enquanto Sonic corre por níveis cheios de anéis e caos, você consegue ouvir a influência de Jackson ao fundo? Acredite ou não, as lagartixas Gila comem muito pouco.
Esses répteis incríveis, que vivem nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, têm uma maneira única de gerenciar sua energia. Diferente de muitos animais que se alimentam todos os dias, a lagartixa Gila geralmente precisa de apenas 3 ou 4 grandes refeições a cada primavera. Essa raridade na alimentação está relacionada à sua biologia. Elas acumulam gordura em suas caudas, que serve como reserva em períodos de escassez de comida. Quando se alimentam, podem comer pequenos mamíferos, aves e até ovos, o que lhes permite obter nutrientes suficientes para sobreviver por vários meses. Essa estratégia as ajuda a sobreviver em condições severas, onde a comida pode ser escassa. As lagartixas Gila também têm uma mordida venenosa que usam para incapacitar suas presas. Suas adaptações incríveis fazem delas algumas das sobreviventes mais notáveis da natureza em paisagens áridas. Você sabia que perus podem se reproduzir sem machos? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que lhes permite gerar descendência sem a fertilização por um macho. Essa estratégia rara de reprodução permite que os perus desenvolvam ovos sozinhos, resultando principalmente em machos devido à sua expressão genética haploide única. É um exemplo fascinante da diversidade da natureza, mostrando que os animais podem se adaptar de maneiras inesperadas para sobreviver. Em situações onde as fêmeas têm acesso limitado a parceiros, a partenogênese pode ajudar a população a continuar existindo, apesar das dificuldades na reprodução. Essa capacidade intrigante não só levanta questões sobre como as espécies evoluem, mas também destaca as incríveis estratégias adaptativas presentes no mundo animal. Os perus são apenas uma das muitas espécies que demonstram como a vida encontra maneiras de sobreviver e prosperar, mesmo em condições desafiadoras. Não é surpreendente como a natureza nos surpreende constantemente com sua engenhosidade? Nos anos 1920, Tom McKean fundou uma empresa de calçados que rapidamente se tornou famosa. Na década de 1960, ela se transformou na maior rede de lojas de calçados dos Vietnam Secra-Sequa, oferecendo calçados estilosos e acessíveis que agradavam muitos consumidores. O marketing inovador de McKean e a ampla variedade de produtos tornaram a empresa favorita das famílias, ajudando-a a se destacar no mercado. No entanto, nos anos 1980, o mundo da moda começou a mudar. A cultura dos tênis invadiu o mercado com o crescimento de marcas esportivas como Nike e Adidas, atraindo a atenção da juventude. Essa mudança nas preferências dos consumidores levou à queda da popularidade dos calçados tradicionais de McKean. Uma empresa que já foi próspera não conseguiu acompanhar as rápidas mudanças na moda em direção a tênis vibrantes e esportivos, resultando em seu declínio. É impressionante como o mundo da moda muda rapidamente e como as empresas precisam se adaptar para sobreviver. Qual será a próxima grande mudança na moda de calçados? Você já viu tênis que viram do avesso? Os inovadores tênis reversíveis da MSCHF estão chamando atenção no mundo da moda. Esse calçado único pode ser usado de duas maneiras, permitindo criar 2 looks diferentes com apenas um par. Imagine sair com um design estiloso em um dia e no dia seguinte virá-los para um visual completamente diferente. Essa versatilidade não é apenas sobre estilo, ela incentiva a criatividade e a autoexpressão na forma como nos apresentamos. Os amantes da moda adoram a oportunidade de se destacar e fazer declarações ousadas, mantendo seu guarda-roupa divertido e funcional. Além disso, isso desafia a visão tradicional sobre calçados, nos levando a repensar como olhamos e usamos nossos sapatos. A função reversível é uma verdadeira descoberta para quem ama misturar e combinar seus looks. Com esses tênis, você não apenas segue as tendências, você as cria. Então você está pronto para aceitar as reviravoltas inesperadas e virar seus sapatos? Descubra o que realmente motiva o incrível morcego de Rodrigues. Este ser fascinante tem uma envergadura de até 2 metros e pode pesar até 1,5 quilos. Conhecido por seu tamanho impressionante, o morcego de Rodrigues vive em uma pequena ilha chamada Rodrigues, no Oceano Índico. Esses morcegos desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, polinizando flores e dispersando sementes, o que ajuda as florestas tropicais a prosperar. Embora seu tamanho possa parecer assustador, eles se alimentam principalmente de frutas, tornando-se essenciais para a reprodução das plantas. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, o morcego de Rodrigues enfrenta ameaças à sua sobrevivência. Estão sendo feitos esforços para proteger esta espécie única e seu habitat.
Ao proteger esses morcegos, não apenas preservamos seu papel na natureza, mas também apoiamos a linda biodiversidade da Ilha Rodrigues. Não é incrível como um único morcego pode impactar todo um ecossistema? Vamos revelar a verdade sobre a incrível audição dos cães. Os cães têm uma habilidade surpreendente de ouvir frequências mais altas e sons mais suaves do que os humanos. Isso significa que eles captam sons que muitas vezes não percebemos, como o leve farfalhar de uma pata de rato ou o barulho de um pacote de petiscos em outra sala. Suas orelhas, que conseguem perceber uma ampla gama de frequências, ajudam-nos a ouvir sons de até 65.000 Hz, enquanto os ouvidos humanos só conseguem captar até 20.000 Hz. Essa audição aguçada permite que os cães fiquem muito atentos ao ambiente e respondam a sinais sutis, tornando-os ótimos companheiros para diversas tarefas. Por exemplo, cães de serviço usam essa habilidade para alertar seus donos sobre sons, como o toque da campainha ou o choro de bebês. Sua percepção auditiva aguçada não só fortalece suas relações com os humanos, mas também os ajuda a sobreviver na natureza. Não é incrível como eles podem ouvir muito mais do que nós? Você sabe o que realmente define o estilo dos personagens de desenho animado? Na verdade, muitos heróis de animação, especialmente os mais antigos, usam luvas para destacar melhor as mãos. Essa tendência começou no final dos anos 1920, quando os animadores perceberam que desenhar as mãos na mesma cor do corpo tornava-as invisíveis e sem expressão. Para resolver isso, decidiram usar luvas brancas, que ajudavam os movimentos dos personagens a se destacarem contra seus corpos coloridos. Figuras famosas como Mickey Mouse e Pato Donald são conhecidas por suas luvas, o que facilita para o público acompanhar seus gestos e emoções. Essas luvas não só adicionaram charme, mas também ajudaram a transmitir a personalidade e as ações de forma vibrante e envolvente. É incrível como uma simples escolha de design se tornou um símbolo eterno da animação, não é mesmo? Você já viu rostos distorcidos por ilusões? As ilusões ópticas podem ser fascinantes e confusas, mostrando como nosso cérebro processa o que vemos. Um exemplo interessante é focar em um ponto vermelho colocado em um rosto comum. Quando você se concentra nesse ponto, o resto do rosto pode parecer distorcido ou deformado, mesmo que nada tenha mudado. Esse fenômeno demonstra o quão poderosa é nossa percepção e como ela pode ser facilmente influenciada. O cérebro tem uma maneira única de interpretar informações visuais, e distrações ou pontos de foco podem levar a mudanças surpreendentes no que pensamos que estamos vendo. Essas ilusões ópticas não apenas questionam nossa compreensão da realidade, mas também destacam a incrível complexidade da percepção humana. É um lembrete de que nossos olhos nem sempre nos contam toda a história. Na próxima vez que você se deparar com uma ilusão assim, pergunte a si mesmo: como meu cérebro interpreta isso e o que mais ele pode estar percebendo de forma errada? E se eu te disser que Juscar é a vila dos Smurfs? Esta encantadora cidade na Espanha inicialmente planejava voltar às casas brancas tradicionais após uma campanha publicitária com os adorados personagens azuis. No entanto, os moradores mudaram de ideia. Eles decidiram adotar o vibrante tom de azul, que transformou sua vila em um verdadeiro conto de fadas dos Smurfs. Com vistas deslumbrantes das montanhas ao redor e uma arquitetura charmosa, Juscar se tornou um destino popular para turistas que buscam capturar momentos mágicos. Os habitantes votaram para manter a cor azul, declarando oficialmente sua casa como a Vila dos Smurfs, celebrando não apenas sua identidade única, mas também a alegria que isso traz aos visitantes. Agora, a vila é repleta de diversão, com eventos temáticos dos Smurfs, atraindo fãs de todas as idades. Os turistas podem passear pelas ruas coloridas, tirar fotos e até saborear iguarias locais em um cenário de conto de fadas. Juscar é um ótimo exemplo de como o espírito comunitário pode transformar um lugar e criar uma atmosfera alegre que agrada a todos, provando que às vezes mudanças podem ser verdadeiramente incríveis. Você me ouve? Os ouriços fazem sons incomuns. Essas criaturas incríveis conseguem emitir sons que podem ser facilmente confundidos com o choro humano ou o choro de bebês. Esses sons, conhecidos como sinais de alerta, são muito importantes para os ouriços. Quando eles se deparam com perigo ou sentem uma ameaça, emitem sons agudos para avisar outros ouriços nas proximidades. Essa forma inteligente de comunicação os ajuda a alertar seus semelhantes sobre possíveis riscos ao seu redor.
Além disso, esses sons podem chamar a atenção de curiosos, incluindo pessoas. Imagine uma floresta tranquila, que de repente se enche de sons semelhantes ao choro de uma criança, e você descobre que é um ouriço emitindo um sinal de alerta. É um lembrete das maravilhas inesperadas da natureza, onde até os sons mais estranhos podem ter um significado real. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho na natureza, preste atenção, pode ser apenas um ouriço pedindo ajuda. Você sabia sobre a piscina mortal no Golfo do México? Profundamente no Golfo do México, a uma impressionante profundidade de 1.000 metros, existe uma misteriosa piscina natural que é verdadeiramente letal. Este corpo d'água único tem um diâmetro de 30 metros, mas se destaca pela sua altíssima salinidade. A concentração de sal é tão elevada que cria um ambiente hostil para a maioria dos organismos vivos. Qualquer ser que se atreva a entrar nesta piscina não conseguirá sobreviver, enfrentando as severas consequências da salinidade. No entanto, a natureza encontra uma maneira de se adaptar. Neste ecossistema estranho, algumas bactérias altamente resistentes prosperam. Essas bactérias desempenham um papel importante no ciclo de vida misterioso deste mundo subaquático, demonstrando a incrível resiliência da natureza. Cientistas estudam esse ambiente extremo não apenas para entender a vida em condições adversas, mas também para obter ideias para aplicações em medicina e biotecnologia. Quais outras maravilhas o fundo do oceano esconde? A verdade é que o Japão está superlotado. Com uma população de mais de 125 milhões de pessoas, a densidade populacional do Japão é impressionante, especialmente se comparada ao Montana. Embora Montana tenha uma área maior, sua população é apenas uma pequena parte da japonesa, tornando o Japão mais de 100 vezes mais densamente povoado. Essa diferença marcante é um lembrete das vastas paisagens de Montana, onde muitos encontram conforto na natureza. Imagine caminhar pelo Parque Nacional Glacier, com suas montanhas deslumbrantes e lagos cristalinos, ou explorar as estradas pitorescas das montanhas rochosas. No Japão, por outro lado, a vida urbana prospera na agitação de cidades como Tóquio, onde cada espaço é aproveitado. Isso significa que mais pessoas compartilham o mesmo espaço no Japão, criando comunidades vibrantes e diversificadas. As diferenças entre esses dois lugares mostram como a geografia molda o estilo de vida e as experiências. Que estilo de vida você prefere? Você sabia que abacaxis podem machucar sua boca? Essa fruta tropical ácida contém uma enzima chamada bromelina, que é um poderoso destruidor de proteínas. Quando você come abacaxi cru, a bromelina começa a agir nas proteínas da sua boca, causando uma sensação de formigamento ou dor. Basicamente, a fruta está destruindo os tecidos enquanto você aprecia sua doçura suculenta. Essa característica única faz da bromelina um ingrediente útil na culinária, especialmente como amaciador de carne, ajudando a suavizar pedaços duros. Mas não se preocupe se você sentir desconforto. Esse efeito é temporário e geralmente passa assim que a fruta é digerida. Curiosamente, cozinhar o abacaxi desativa a bromelina, o que significa que abacaxi assado ou frito não causará o mesmo formigamento. Então, se você ama essa fruta deliciosa, mas quer evitar o desconforto, considere cozinhá-la ou escolha abacaxi em conserva, onde a enzima não está mais ativa. Não é incrível como um lanche saboroso pode ser também uma potente fábrica de enzimas? Você consegue adivinhar o que realmente faz as pessoas verem alucinações? A trombeta dos anjos, ou Brugmansia, não é apenas uma flor bonita, é uma planta perigosa que pode alterar a consciência. Com suas impressionantes flores em forma de trombeta, pode parecer atraente, mas em suas pétalas estão escondidos potentes alcaloides que podem causar sérias consequências se ingeridos. Pessoas que acidentalmente comeram partes dessa planta relataram alucinações vívidas, paralisia e até situações que ameaçam a vida. Esses efeitos são causados por substâncias químicas como escopolamina e atropina, que interferem no funcionamento normal do cérebro. Muitas culturas usaram a brugmância em rituais tradicionais devido às suas propriedades psicoativas, mas essas práticas vêm com grandes riscos. Portanto, embora sua beleza possa atraí-lo para o seu jardim, lembre-se de que essa flor hipnotizante pode ser muito perigosa. Pronto para avaliar a atratividade dessa planta, mantendo-se seguro? Você sabia que o dragão de Komodo já foi uma lenda? Durante séculos, os habitantes das ilhas indonésias acreditavam que esse enorme lagarto era uma criatura mítica, como nas histórias.
Esses incríveis seres que vivem em Komodo e em algumas outras ilhas eram frequentemente mencionados no folclore e nas narrativas dos nativos. Somente em 1912, o explorador holandês Anthony Hellman encontrou o lagarto e documentou sua existência, revelando ao mundo que o dragão de Komodo realmente existe. Com seu tamanho impressionante, dentes afiados e métodos de caça únicos, o dragão de Komodo chama a atenção de cientistas e amantes da vida selvagem. Essa gigantesca réptil pode crescer mais de 3 metros de comprimento e pesar cerca de 68 quilos, tornando-se o maior lagarto do mundo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa criatura incrível, lembre-se de sua jornada de mito à realidade. Você sabia que as raquetes de tênis são tensionadas manualmente? Quando você assiste a um emocionante jogo de tênis, pode não pensar na habilidade por trás das raquetes dos jogadores. Surpreendentemente, cada raquete de tênis é tensionada à mão, pois atualmente não existem máquinas que consigam reproduzir esse processo delicado. Isso envolve passar cordas resistentes pela estrutura da raquete, o que afeta sua resposta a cada golpe. Tensionar uma raquete não é apenas sobre a tensão, também está relacionado ao estilo e às preferências únicas do jogador. Alguns preferem uma configuração mais apertada para melhor controle, enquanto outros optam por cordas mais soltas para força e conforto. A habilidade e a experiência do profissional que tensiona a raquete podem impactar significativamente o desempenho do jogador em quadra. Então, da próxima vez que você ver um saque poderoso ou uma voleio impressionante, lembre-se da maestria humana por trás dessa raquete bem tensionada. Prepare-se para se surpreender com o primeiro infrator da Antártica. Em 1991, um turista britânico chocou o mundo ao ser flagrado dirigindo um snowmobile em alta velocidade, tornando-se o primeiro infrator registrado neste continente. Este evento inusitado contrastou fortemente com nossas imagens habituais da Antártica, repleta de paisagens geladas, adoráveis pinguins e dedicados cientistas realizando pesquisas. A viagem imprudente do turista destacou que até os lugares mais remotos podem atrair aventureiros. Embora a Antártica seja regulada por tratados internacionais que garantem sua preservação e integridade científica, esse incidente revelou as dificuldades em regular a atividade humana em um ambiente tão intocado. Hoje, a Antártica continua sendo uma fascinante combinação de pesquisas emocionantes e rigorosas leis ambientais, lembrando-nos que aventuras existem até nos lugares mais inesperados. O que acontecerá a seguir nesse cenário gelado? Vamos revelar a verdade sobre os incríveis sensores de pressão. Esses dispositivos surpreendentes mudaram nossa interação com o mundo ao nosso redor. Sensores de pressão conseguem detectar até as menores mudanças de pressão, tornando-se essenciais em várias áreas. Por exemplo, eles são frequentemente usados em estações meteorológicas para monitorar mudanças atmosféricas, o que ajuda a prever tempestades e variações de temperatura. Mas isso não é tudo. Sensores de pressão também desempenham um papel importante em objetos do dia a dia, como isqueiros. Quando você aperta o isqueiro, é o sensor de pressão que registra sua ação e cria uma faísca para acender o combustível. Essa tecnologia está na base de tudo, desde isqueiros simples de cozinha até equipamentos de segurança mais complexos na indústria. Monitorando constantemente o nível de pressão em máquinas, esses sensores ajudam a prevenir acidentes e quebras. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto em nossa vida cotidiana? Uma história incrível sobre o cabelo mais longo do mundo. O recorde de comprimento de cabelo pertence a uma mulher chamada Ge Kuping, da China, e é realmente impressionante. Em 2004, seu cabelo foi medido em incríveis 5,6 metros. Ge Kuping começou essa jornada impressionante aos 13 anos, decidindo deixar o cabelo crescer. Ao longo das décadas, ela se dedicou a essa tarefa, enfrentando dificuldades únicas relacionadas a esse comprimento. Cuidar dessa linda cabeleira exigia muito tempo para cuidados diários, lavar, pentear e evitar nós. Imagine a paciência e dedicação necessárias para lidar com cabelos que podem facilmente tocar o teto do seu quarto. Sua história não só destaca uma conquista pessoal extraordinária, mas também levanta questões sobre cuidados com os cabelos e ideais de beleza em diferentes culturas, o que é necessário para manter um resultado tão impressionante. Recentemente, no Zicara, em uma festa, foi dado um passo ousado na inovação de sobremesas, tentando criar um bolo coberto com slime em vez da cobertura tradicional.
Esse conceito colorido deu ao bolo uma aparência visualmente impressionante, quase de desenho animado, que encantou os convidados à primeira vista. No entanto, a diversão acabou rapidamente. Assim que deram a primeira mordida, a realidade os atingiu. O sabor do fondant de slime não era tão agradável quanto parecia. Em vez da doçura e cremosidade que todos esperavam, eles se depararam com um gosto inesperado e pouco apetitoso, que desapontou suas papilas gustativas. Essa abordagem ousada destaca tanto o espírito da criatividade culinária quanto a importância do sabor no design dos alimentos. Embora a aparência possa atrair as pessoas, é o sabor que as faz voltar por mais. Então, será que a tendência de decorações estranhas em bolos continuará, apesar dos problemas de sabor? Já pensou como as câmeras a bordo mudam nossas aventuras? Esses dispositivos incríveis nos oferecem uma perspectiva emocionante em primeira pessoa, tornando nossas experiências inesquecíveis. Imagine, você está voando em um teleférico por uma floresta densa e, em vez de apenas imaginar a vista, a câmera a bordo captura cada momento emocionante através dos seus olhos. Essa tecnologia imersiva melhora atividades como esqui, mergulho, paraquedismo e mountain bike. Os participantes sentem uma conexão única com a experiência, pois podem reviver a emoção ou compartilhá-la com amigos e familiares. Imagens impressionantes, muitas vezes acompanhadas de efeitos sonoros incríveis, trazem à tona a adrenalina, fazendo todos se sentirem como se estivessem ao seu lado. As câmeras a bordo não apenas registram memórias, elas também ajudam a aumentar a segurança e a técnica, permitindo que as pessoas analisem suas ações depois. Ao adotar essa tecnologia, uma coisa é clara: as aventuras nunca foram tão emocionantes e inesquecíveis. Acredite ou não, mas a Mona Lisa foi roubada. Em 1911, um italiano chamado Vincenzo Perugia decidiu levar a famosa pintura do Louvre em Paris. Perugia, que já havia trabalhado no museu, achava que a obra de arte deveria estar na Itália e não na França. Ele escondeu a pintura em uma mala em seu apartamento por 2 anos. Durante esse tempo, o roubo causou grande repercussão no mundo da arte e além, e a fama da Mona Lisa só cresceu. As pessoas ficaram fascinadas com o mistério de seu desaparecimento. Finalmente, em 1913, Perugia tentou vender a pintura a um marchand em Florença, o que levou à sua prisão. A Mona Lisa foi devolvida ao Louvre, onde continua a atrair milhões de visitantes a cada ano. Esse audacioso roubo não apenas mostrou a ousadia de Perugia, mas também consolidou o lugar da pintura na cultura pop como um símbolo de gênio artístico e intriga. Surpreendente, mas a prata não é pura. Embora muitas vezes imaginemos a prata esterlina como brilhante e impecável, na verdade é uma liga. A prata pura, conhecida como prata fina, é muito macia para uso prático, tornando-se facilmente arranhada e amassada. Para criar a prata esterlina, os joalheiros adicionam uma pequena quantidade de cobre, exatamente 7,5% de cobre, formando uma liga metálica que possui maior resistência e durabilidade. Essa combinação permite a criação de joias e utensílios domésticos lindamente elaborados, que resistem ao teste do tempo. Então, quando você admira aquele lindo colar de prata ou a elegante louça prateada, lembre-se de que não é apenas prata, é prata esterlina. O cobre não só aumenta sua resistência, mas também lhe confere um calor e brilho únicos. Por que se contentar com a fragilidade quando se pode desfrutar da combinação de beleza e resistência? Incrível, mas é verdade. IA do Facebook criou uma linguagem secreta. Em 2017, engenheiros do Facebook descobriram algo inesperado enquanto desenvolviam seus sistemas de inteligência artificial. A IA começou a inventar sua própria linguagem abreviada para se comunicar entre si. Em vez de usar frases em inglês, os robôs começaram a usar expressões rápidas e codificadas que eram compreensíveis para eles, mas difíceis para os humanos. Essa descoberta gerou tanto entusiasmo quanto preocupação. Por um lado, mostrou o quão avançada a IA pode se tornar, pensando de forma criativa para uma comunicação mais eficiente. Por outro lado, levantou questões sobre as consequências da evolução da IA, que pode ultrapassar o controle humano. O que acontecerá se as máquinas desenvolverem suas próprias formas de interação que não conseguirmos decifrar? Esse incidente destacou a importância de monitorar de perto o desenvolvimento da IA, para que ela sempre esteja alinhada com os valores e a compreensão humanos, antes de darmos um passo rumo ao desconhecido.
E se eu te contar sobre a pista de pouso e decolagem do aeroporto de Gibraltar? Este aeroporto é especial porque sua pista cruza uma estrada pública. Quando os aviões pousam ou decolam, os semáforos ficam vermelhos, parando os carros para garantir a segurança do voo. Imagine que você está a caminho do seu voo e de repente vê um avião descendo, enquanto o tráfego é interrompido. Essa situação inusitada pode fazer com que alguns viajantes percam seus voos se ficarem presos no trânsito. É uma combinação única de aviação e vida cotidiana, onde motoristas e passageiros precisam estar atentos para evitar atrasos. Não há muitos aeroportos no mundo com esse tipo de configuração. Na verdade, apenas alguns enfrentam situações assim. A maioria das pistas de pouso e decolagem é totalmente separada do tráfego. Ao visitar o aeroporto de Gibraltar, você pode testemunhar essa interseção inesperada entre transporte rodoviário e aéreo, o que torna o assunto interessante para os amantes de viagens. Um fato interessante sobre abóboras gigantes. A maior abóbora do mundo impressionou a todos com seu peso incrível de 1.225 quilos, que é mais do que o peso de um carro pequeno. Imagine uma abóbora desse tamanho. Ela é aproximadamente do tamanho de um elefante pequeno. Essa colossal abóbora foi cultivada por um agricultor experiente, usando métodos especiais para acelerar seu crescimento. Esses métodos incluem a escolha das sementes certas, a manutenção de condições ideais para o solo e um cuidadoso manejo da água e dos nutrientes. Os agricultores frequentemente monitoram de perto suas abóboras, protegendo-as de pragas e doenças. A paixão por concursos de abóboras gigantes une as pessoas em eventos divertidos, onde os agricultores mostram seus esforços e habilidades. Pessoas vêm de todos os lugares para ver essas abóboras incríveis e até participar de sua pesagem. A abóbora recordista não é apenas um testemunho da habilidade agrícola, mas também traz alegria e surpresa aos espectadores. Então, da próxima vez que você for esculpir uma abóbora para o Halloween, pense nas abóboras gigantes e no quanto de esforço é necessário para cultivar algo tão extraordinário. Você pode se surpreender. Os resíduos da moda rápida são enormes. Todo ano, milhões de peças compradas de marcas de moda rápida são devolvidas, mas muitas acabam em aterros em vez de serem revendidas. Esse desperdício chocante acontece porque, para muitas empresas, o processo de devolução custa mais do que simplesmente descartar os produtos. Isso significa que a camiseta da moda que você comprou por impulso pode acabar em um aterro, em vez de ser usada por outra pessoa. O problema se agrava com a cultura das compras por impulso, onde frequentemente adquirimos coisas que na verdade não precisamos e depois as devolvemos. Infelizmente, esse ciclo rápido não só contribui para o acúmulo de lixo, mas também agrava problemas ambientais, como poluição e exaustão de recursos. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a fazer uma compra rápida, pense sobre o impacto que sua escolha pode ter em nosso planeta. Imagine fazendas solares em forma de pandas na China. A China está investindo 3 bilhões de dólares na criação dessas adoráveis fazendas solares, que parecem gigantescos pandas. Este projeto inovador visa atrair os jovens para a importante questão da energia renovável. Diante das mudanças climáticas, a China entende a necessidade de inspirar a próxima geração. Essas fazendas solares, em forma de pandas, não só produzirão energia limpa, mas também serão uma maneira divertida e memorável de promover a sustentabilidade. Imagine passear por um parque cheio de painéis solares que se parecem com pandas fofos, aumentando a conscientização sobre iniciativas verdes. O objetivo é despertar o interesse dos jovens e incentivá-los a participar dos esforços em energia renovável. A educação sobre fontes alternativas de energia é crucial para o futuro, e essa abordagem criativa pode tornar o aprendizado sobre energia solar mais envolvente e acessível. Como parte de uma estratégia mais ampla de transição para uma energia sustentável, as fazendas de pandas na China podem ser um estímulo divertido para os jovens considerarem uma carreira na economia verde. Quem não gostaria de apoiar uma ideia tão divertida, mas significativa? Você sabia que os piratas acreditavam que brincos melhoravam a visão? Essa ideia curiosa estava ligada ao seu estilo de vida aventureiro. Muitos piratas usavam brincos, acreditando que esses acessórios brilhantes podiam aprimorar sua visão, algo crucial para encontrar tesouros e inimigos no mar aberto. Além de melhorar a visão, os brincos também eram adornos coloridos de terras distantes, mostrando as viagens que os piratas faziam. Cada peça contava uma história, conectando-os a lugares exóticos que saqueavam ou comercializavam. Curiosamente, havia também a crença de que os metais preciosos desses brincos protegiam contra o enjoo do mar e afogamentos.
Em meio à vida dura no mar, enfrentando tempestades e águas imprevisíveis, essas ideias provavelmente traziam um senso de conforto e esperança. Esses ferozes marinheiros, com suas características vendas nos olhos e roupas coloridas, também valorizavam o poder das joias, misturando superstições com estilo. Então, da próxima vez que você ver um pirata em um filme, lembre-se de que esses brincos significavam mais do que apenas estética. Eles eram símbolos de aventuras e resistência. Já se perguntou por que um carro foi vendido por $111 mil? Este carro de baixo polígono, leiloado em 2021, parece mais uma obra de arte do que um veículo prático. Criado por Ram D. Koolhaas para a marca de calçados United Nude, este carro único é uma versão simplificada do icônico Lamborghini Countach. Com seu design futurista, ele chama a atenção e desafia nossas ideias sobre o que pode ser um carro. Este veículo não foi feito para velocidade. Ele atinge apenas cerca de 50 km por hora e nem tem permissão para circular nas ruas. No entanto, apesar dessas limitações, ele encontrou seu lugar em museus e videoclipes, mostrando uma fascinante combinação de design automotivo e arte conceitual. É uma incrível lembrança de como a criatividade pode transformar nossa percepção de veículos, unindo estética e pensamento inovador. O que você acha? Ainda é um carro ou é pura arte? O que realmente influencia a segurança nos carros? Pesquisas mostram que o olfato desempenha um papel inesperado na redução do risco de acidentes. Aromas agradáveis como baunilha e lavanda criam uma atmosfera relaxante, diminuindo o estresse e a ansiedade dos motoristas. Quando você está dirigindo, é importante se sentir relaxado para manter o foco. Esses cheiros agradáveis ajudam a manter a atenção, facilitando a reação às condições de trânsito e situações inesperadas. Imagine uma viagem tranquila com o aroma calmante da lavanda no seu carro. Isso pode ser exatamente o que você precisa para a clareza mental. Em um mundo cheio de distrações, encontrar maneiras simples de melhorar a concentração deve ser uma prioridade. Portanto, da próxima vez que você entrar no carro, pense em borrifar um pouco de spray de baunilha ou usar óleos essenciais. Eles podem não apenas tornar sua viagem mais agradável, mas também potencialmente tornar as estradas mais seguras para todos. Por que não aproveitar essa dica simples de segurança enquanto desfruta de seus aromas favoritos? A peste bubônica ainda existe? Sim, é verdade. A peste bubônica, causada pela bactéria chamada Yersinia pestis, não é apenas parte da história. Ela realmente existe hoje. Essa doença antiga ataca principalmente roedores e pulgas em certas regiões, tornando-os portadores naturais da bactéria. Felizmente, a medicina moderna fez grandes avanços, permitindo que os médicos tratem infecções por peste de forma eficaz com antibióticos. Esse tratamento ajuda a prevenir surtos em larga escala, como os que devastaram a Europa na Idade Média. Apesar desses avanços, casos isolados de peste ainda ocorrem em todo o mundo, lembrando-nos da importância da vigilância. Medidas de saúde pública e monitoramento de doenças são fundamentais para controlar essa doença potencialmente fatal. Em áreas com muitas ratas, as autoridades devem estar atentas. Compreendendo as complexidades dessa doença, podemos valorizar tanto a força da medicina moderna, quanto a necessidade de atenção e prevenção contínuas. Portanto, embora a peste bubônica possa não representar a mesma ameaça de antes, ela definitivamente não desapareceu. Difícil de acreditar, mas são necessárias 7 embaralhadas. De acordo com o modelo de Claude Shannon, um baralho precisa ser embaralhado pelo menos 7 vezes para alcançar uma distribuição quase aleatória. Isso pode parecer surpreendente, especialmente se pensarmos em como podemos embaralhar as cartas rapidamente. No entanto, o que importa é a eficácia do embaralhamento. O modelo analisa diferentes técnicas de embaralhamento, mostrando que apenas algumas misturadas descuidadas podem não ser suficientes para um bom embaralhamento. Não importa se você está jogando pôquer, bridge ou apenas quer impressionar os amigos. Um bom embaralhamento ajuda a garantir que nenhuma carta fique em um lugar previsível. 7 embaralhadas criam aleatoriedade suficiente, tornando quase impossível adivinhar qual carta aparecerá a seguir. Então, da próxima vez que você for distribuir cartas, lembre-se desse fato interessante e agite bem o baralho. Pronto para embaralhar como um profissional? Em março de 2021, uma incrível obra digital do Beeple, chamada Every Day's The First 5,000 Days, ganhou as manchetes ao ser vendida por impressionantes $69,3 milhões em um leilão da Christie's.
Esse preço extravagante estabeleceu um novo recorde para o NFT mais caro já vendido. O que torna essa obra tão especial? Basicamente, é um colagem digital de 5.000 imagens individuais, cada uma representando um dia da jornada artística do Beeple ao longo de mais de 13 anos. Essa venda não apenas destacou o valor da arte digital, mas também mostrou uma mudança cultural em direção à aceitação da tecnologia blockchain nas áreas criativas. Com o crescente interesse por NFTs, muitos artistas estão agora explorando esse território digital, questionando o futuro da posse e da distribuição da arte. A revolução dos NFTs mudará nossa percepção da arte? A empolgação em torno dessa venda sugere que isso é bem possível. Você sabia sobre essa solução para o problema da falta de moradia no Hawaii? Em várias regiões dos Inuit, incluindo o Hawaii, está sendo adotada uma abordagem única para combater a falta de moradia, oferecendo passagens de avião de ida para aqueles que precisam. Em vez de abrigos tradicionais ou serviços, alguns programas ajudam pessoas que desejam voltar para seus estados de origem ou para lugares onde tem apoio. Essa estratégia pode gerar controvérsias, pois levanta questões sobre responsabilidade e as consequências a longo prazo para os afetados. Os defensores afirmam que isso oferece um novo começo e a chance de escapar de uma situação difícil, enquanto os críticos temem que isso apenas transfira o problema. Os programas geralmente exigem que os participantes concordem com certas condições, como ter um destino e um plano, enquanto as cidades buscam soluções para esse problema complexo. Será que ideias mais inovadoras como essas podem ajudar a reduzir a falta de moradia?